Olá, vingativos! O tema vingança tá bombando aí em todo o Brasil por conta da novela. E aí eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, Bianca Contursi, se vocês queriam que eu falasse de vingança aqui no canal. E vocês votaram que sim. Quase que todo mundo votou que sim, então é disso que eu vou falar hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! Então, vamos falar de vingança. Gente, eu já fui uma pessoa extremamente vingativa, assim, muito. Vou contar uma história aqui de uma vingança mais pesada que eu fiz e que eu não planejei, mas enfim, deu tudo certo. E por que que eu não sou uma pessoa vingativa hoje, ativamente? Tá bom. Então vamos lá, eu era uma pessoa muito vingativa porque eu sou uma pessoa rancorosa, essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que não esquece o que fizeram de mal pra mim absolutamente nunca, tipo nunca. Você fez uma coisa pra mim, sei lá, quando eu era criança, eu vou lembrar até hoje. E sim, passaram 20 anos, eu ainda vou lembrar o que você fez pra mim. Sou dessas. Mas isso, quando eu era mais novinha, né, na adolescência, no começo dessa fase adulta, isso era um modo de eu querer fazer a pessoa sentir a dor que eu sentia, porque eu sou uma pessoa que sente as coisas, uma pessoa intensa, eu acho que essa é a palavra certa. Como a Ariana, eu sou uma pessoa intensa, né? Eu sinto as coisas com intensidade. Então a vingança vinha nisso também com força, porque como eu sentia muita dor quando me faziam mal, eu queria fazer aquele mal para outra pessoa para eu me sentir melhor. E como eu sou uma pessoa extremamente dada, como eu sou uma pessoa extremamente que me jogo de cabeça nas coisas, então eu sou uma pessoa que me ferro com grande facilidade, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que me entrega. Então quando você se entrega muito, você se ferra porque as pessoas não se entregam como você. Quando eu tinha uns 15 anos, não, uns 16 anos por aí, eu tive uma amiga que ela tinha uma coisa comigo, que eu fiquei amiga dela com uns 14 anos e a gente ficou amiga até os 19. E nesse período todo, não, você vai me perguntar por que eu fiquei amiga nesse período todo, mas enfim, eu era muito novinha. Ela ficava com todos os meninos que eu era interessada. Eu falava que eu era interessada no menino e ela ia lá e ficava com ele, dava em cima dele, era linda, ela é linda até hoje. Então os meninos obviamente ficavam com ela e ela de personalidade era bem o meu oposto, porque eu sou uma pessoa assim louca, sempre fui assim louca, falo, sou sincerona, sou dada e tal. E na vida adulta isso é mais valorizado do que na adolescente, que na adolescência você às vezes é considerado fácil ou o que for, né, que era muito dizia, porque eu simplesmente falava que eu estava interessada e não fazia todo aquele charme que teoricamente você deve fazer. E essa menina, ela fazia. E aí ela ficava ficando com os meninos, às vezes eu ficava com o menino, logo depois ela ficava com o menino, ou às vezes ela literalmente furava o meu olho e cortava na minha frente e ficava com o menino, e aí depois, como era pra eu ficar com o menino, ela já estava ficando com o menino. Era uma coisa complicada. Enfim, a gente dividiu milhares de meninos por conta dessa situação com ela. E aí chegava um momento que ela me feriu muito, assim, de ficar com pessoas que eu realmente gostava. Porque quando era um menino, tipo, você sempre, ele é gatinho e tal, você só quer ficar com ele, você não tem realmente um sentimento forte. Eu não me importava de ter amiga que ficasse com eles e tal. Mas quando você realmente gosta do menino, tá com paixonite aguda, enfim, qualquer coisa nesse sentido, aquilo dói, né? E isso aconteceu algumas vezes, não foram só uma, algumas vezes. E aí eu falava pra ela que ela tinha um menino que era o crush da vida dela. Ela era apaixonada por ele, ela vivia ficando com ele, eu não sei se ela chegou a namorar com ele alguma vez. Mas ela vivia ficando e desficando e o menino não dava muita bola pra ela, tipo, ele ficava naquela enrolação, sabe, iludindo. E aí ele ficava nessa coisa com ela. E aí eu falava pra ela, então, sabe esse menino? Então, eu não vou fazer absolutamente nada, porque tipo, eu não tenho o menor interesse por ele. Mas um dia ele vai chegar em mim e eu vou ficar com ele só pra me vingar de você. E eu, como eu sou uma pessoa honesta, eu vou falar, fiquei com ele só por você, só pra me vingar de você. Eu simplesmente não queria, e é isso. E aconteceu. A gente tinha marcado muita gente de ir pro cinema. Ele andava meio que da nossa galera de vez em quando. E a gente tinha marcado de ir pro cinema uma galera, tipo umas 20 pessoas, mais ou menos.
E na época não tinha tanto WhatsApp, você tem que pensar que hoje em dia a tecnologia é muito mais forte do que era há 15 anos atrás. E aí a gente foi pro cinema, chegando lá no shopping, só tinha eu e ele pra ver um filme, não foi mais ninguém. E a gente se conhecia desde a infância mesmo, eu e esse menino, tipo, desde criança. A gente decidiu meio que, dane-se, vamos ao cinema, tipo, eu e você, e é isso aí. Naquele momento eu nem pensei que antes que eu podia ficar com ele ou qualquer coisa assim. Mas aí no cinema ele chegou em mim, e aí veio a minha oportunidade da vingança, que eu estava aguardando, que eu falei que eu não ia fazer esforço, que eu não ia fazer nada, e a vingança vinha até mim. E aí eu fiquei com o menino. Foi horrível, essa é a sinceridade, foi péssimo, foi muito estranho. Depois de a gente se beijar, a gente olhou um pra cara do outro meio assim, tipo, que parada horrível, que nada a ver ficar com você, tipo, bah, não faz sentido nenhum. Eu voltei, cheguei no meu prédio, ela tava no meu prédio. E aí eu contei pra ela, ela chorou os prantos e tal. Eu não podia falar nada, porque eu estava avisando há anos que eu ia ficar com esse menino por conta de tudo que ela fazia pra mim. Como eu falei, ela continuou fazendo isso até os meus 19 anos, passaram mais uns 3 anos ela fazendo isso, nada mudou, até eu decidi encher o saco e parar de falar com ela. E não sou amiga dela mais, até hoje. Mas essa acho que foi a vingança assim mais pesada que eu fiz por conta de alguma coisa. O resto, as coisas foram acontecendo e aconteceu, assim. Mas por que eu não sou mais vingativa hoje em dia? Porque eu acho, primeiro, que quando você se vinga, aquela energia ruim, ela meio que volta pra você. Não sei se você acredita em energia e tal, mas o que eu sinto é que quando você faz alguma coisa ruim nesse ponto, você atrai coisa ruim. E aí, realmente, eu fiz aquela vingança e mudou alguma coisa? Não, ela continuou fazendo isso por mais 3 anos. Até eu literalmente parar de falar com ela, me afastar dela e deixar ela longe de mim. E aí, pra eu ficar bem. E foi isso, tipo, eu tive que me afastar dela. Não adiantava eu me vingar nem nada, que nada acontecia. As pessoas que fizeram bullying comigo e me chamaram de feia por anos e anos e anos e anos e anos. O que eu vou fazer agora? Nada. Tipo, a minha vingança é, olha eu aqui, estou bonita, estou feliz, tenho um marido maravilhoso. E você, está feliz, está bonita? Não necessariamente, né? Fui alguns anos atrás numa festa de colégio, as pessoas não estavam muito bem, não, vamos dizer. E aí ficaram tudo me olhando com a cara, oh meu Deus, essa era aquela menina que a gente chamava de feia. Pois é, o jogo vira, a gente não faz nada. Eu não precisei fazer nada, a minha felicidade e como eu estou hoje já é uma vingança de nada. Tipo, minha energia boa já é uma vingança. Então eu acho que por isso, a minha felicidade, meu ser bem sucedido, a minha família boa, tudo isso já é uma coisa boa que seria a vingança para qualquer coisa que qualquer pessoa faria por mim. Então as pessoas que fazem mal aqui pro meu trabalho, que embarreram o meu sucesso, vai ser a minha vingança. Então eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo bem, eu continuo fazendo o que eu acho certo. E quem faz errado é a vida. Tipo, uma hora isso vai pagar. Eu espero que uma hora eu tenha sucesso e eles não. Porque isso já vai ser a vingança que a vida vai fazer, entendeu? É o resultado que a vida traz. Quem faz o mal, recebe o mal. Então por isso que eu acho que vingança... agora mais madura, eu acho que não vale a pena, porque a gente acaba atraindo mais coisas ruins. Então, por isso que eu acho que se você é uma pessoa vingativa, eu acho que deveria repensar e pensar em ser feliz, em ser alegre, em ser bem-sucedido, em ter uma família harmônica, que isso vai ser a sua vingança, a sua chulapa na cara de qualquer um que queira fazer qualquer coisa de ruim pra você. E às vezes você ignorar a pessoa, você rejeitar a pessoa, você se afastar da pessoa, aquilo ali é uma vingança muito maior do que você fazer qualquer mal pra pessoa. Você tá dando um gelo à pessoa, você tá, tipo, ignorando a pessoa, você tá vendo que ela não te traz nada, que ela não te faz nada, que ela não te causa nada. E nada mais vingança, nada mais dor do que você ser ignorado, de você ser nada pra aquela pessoa. Pra mim, eu acho que isso, eu ser um nada pra pessoa dói mais do que a pessoa querer me ferir, porque se me fere é porque ela se importa comigo. Você não acha? Então eu espero que você tenha gostado, pensa em tudo que eu falei, tá bom? Então se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo!